Vocês estão ouvindo bem? Sim. Amém. Amém? Então vamos orar. Vinícius, você ora por esses pontos? Bom, vamos lá, tomara que eu lembre de todos. Vamos lá. Obrigado, Senhor Jesus, por mais um dia na tua presença. Deus, Pai, nós te damos graças por este momento, Pai, de aprendizado, de um momento, Pai, onde nós podemos aprender mais da tua palavra, Pai, das tuas verdades. Pai, eu coloco aqui tudo no teu altar, meu Deus, o que o pastor colocou aqui em oração, os relacionamentos, enfim, meu Deus, todas as coisas que foram mencionadas O aqui. discernimento, a comunicação. A comunicação, enfim, meu Deus, coloco tudo diante do teu altar, Pai, e que o Senhor possa, Senhor, abrir o nosso entendimento, Pai, para que nós venhamos compreender tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite, Pai. E que tudo que vier a ser feito aqui, meu Deus, agora venha a ser feito para a tua honra e para a tua glória. É o que eu te peço, que eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, eu creio que o Senhor pode nos dar o discernimento, a sabedoria no nosso agir, o zelo, e a comunicação que nós temos uns com os outros. Isso é muito importante, porque às vezes ou falta comunicação ou a pessoa que recebe não recebe de plena comunhão. Então, são coisas que nós temos que zelar todos os dias da nossa vida. Então, lendo aqui o texto áureo, eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. Então, aqui está uma coisa importante no meio do texto. Primeiro, sem motivo. E se encolerizar também sem motivo, para não ser réu de juízo. Então, tudo isso é importante a gente... É por isso que alguém já disse que eu preciso pensar para falar e não falar e depois pensar, que aí eu vou ter que corrigir um monte de coisa. A verdade prática. A cólera e a ira nada podem dominar o coração, não podem dominar o coração do crente. Elas devem ser evitadas e vencidas com o ensino do Evangelho. Então, aqui entra duas coisas importantes que estão em Gálatas capítulo 5. Primeiro, a longanimidade. Segundo, o domínio próprio. É muito importante a gente ter domínio próprio, porque se eu não tiver domínio próprio, eu posso incorrer em muitos erros e até machucar as pessoas e também sair machucado. Então, domínio próprio é um detalhe da nossa conversão. A longanimidade também é um detalhe da nossa conversão, da nossa vida nova em Cristo Jesus. O texto de segunda-feira, um mandamento que preserva e sacraliza a vida. Ou seja, eu não devo matar para não ser réu de juízo. Como às vezes eu mesmo falo, Senhor, deixa eu matar o fulano só um pouquinho, mas não é possível isso, né? Terça-feira, o verdadeiro alcance do sexto mandamento. Na realidade, esse texto é o texto áureo, em que é um texto de preservação da vida. Quarta-feira, quem aborrecer o seu irmão é homicida. E quem é homicida, ele não tem permanência nem oportunidade para ter uma vida eterna com o Senhor, porque já saiu fora dos detalhes. Então, não tem permanência, não há uma esperança de vida eterna em Cristo Jesus. Dentre essa leitura, se alguém tiver alguma coisa a acrescentar, esteja à vontade. O texto de quinta-feira,
Quem diz amar a Deus, mas aborrece seu irmão, é mentiroso. A palavra de Deus diz: quem não ama quem nós vemos, como nós podemos amar alguém que nós não vemos, que é o nosso Deus? Então, aqui é uma coisa para a gente analisar e discernir. Texto de sexta. Entregue a sua oferta com o coração puro. Isso aqui eu achei muito interessante, porque a palavra nos manda a voltar e acertar quando não temos um coração puro, ou quando nós estamos em dívida ou irado com alguém. Texto de sábado. Os cristãos devem ter maturidade para resolver as suas desavenças. E é comum nós vermos aí nos tribunais disputa entre irmãos, guerra entre irmãos, procurando solução. E a Bíblia diz, pergunta se entre nós não tem alguém sábio para resolver, para ajudar, para ministrar, para mediar uma situação. E isso é comum acontecer, eu creio que todos nós já ouvimos coisas semelhantes a esse respeito. A leitura bíblica em classe. Se alguém quiser acrescentar, esteja à vontade. Verso 21. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo, sem colerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que chamar a seu irmão de raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Aqui uma coisa que me chama a atenção é a questão de nós não nos irarmos com qualquer situação, mas isso aqui é uma moeda de dois lados, né? Cada um de nós tem que se preocupar para não provocarmos ninguém a ira, para que ninguém fique irado, para que a gente esteja no plano da longanimidade e no domínio próprio. Isso é muito importante. Verso 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Então, aqui é uma coisa interessante, quando estamos colocando uma oferta, se lembrarmos alguma coisa que temos que acertar, é como se eu estivesse colocando uma oferta, mas eu lembrar que eu tenho uma dívida e eu tenho que pagar primeiro a dívida para seguir trazendo a nossa oferta no altar de Deus. Verso 24. Deixe ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Estou me lembrando do texto que diz que não devemos dever nada a alguém a não ser o amor. Então, isso é muito importante. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Então, é bom nós nos reconciliarmos com a pessoa depressa, antes que aconteça o pior, e também, quando alguém está irado, encolerizado, ele também está fora do padrão, ele não está em paz, não está tranquilo, não está no plano
verdadeiro de Deus, né? E o verso 26 diz: em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Aqui também me chama a atenção que é como se eu estivesse numa cadeia, preocupado com alguém, com alguma situação, irado, e enquanto eu não acertar, eu não vou sair daquela situação. Aqui entra também o perdão. Na realidade, quando eu perdoo alguém, o primeiro a receber novamente a paz sou eu mesmo. E se eu não perdoar, eu ficar carregando aquilo, e como se eu estivesse carregando dentro de mim um defunto, alguma coisa que está dentro de mim que passa a cheirar mal. Mas a partir do momento do perdão, toda essa área do coração do homem é limpo, porque, de uma certa forma, eu lavei a roupa suja e paguei a minha dívida e normalizei e zerei essa situação. Introdução. Nesta lição aprenderemos com o Mestre Divino que o Evangelho não é antinomista. A partir da explicação desse conceito que a cólera é a antessala do homicídio. Isso me chamou a atenção. A antessala do homicídio. É como se alguém estivesse no consultório para ser atendido pelo médico e o atendente fala: daqui 10 minutos ele te atende. Mas ele não te atende, ele vai levar 2, 3 horas para atender. E se a pessoa não tiver longanimidade, domínio próprio, ele vai ficar irado. E quando o médico abrir a porta, ele vai querer matar ele. Isso parece uma piada, mas às vezes acontece isso dentro do ser humano. Então, a cólera é a antessala do homicídio. A antessala é aquela que eu estou esperando o médico para entrar e ser atendido. Então, isso é muito importante. E que para devotar a nossa vida a Deus, precisamos nos reconciliar com o próximo. Então, como alguém que está no processo de cólera, de ira, como é que ele vai manter um relacionamento com Deus? Como é que ele vai orar? Ou será que ele vai conseguir orar? Isso faz parte do meu domínio próprio, da minha longanimidade. Então, o texto diz: veremos que o nosso Senhor colocou em alta contra o valor da pessoa humana. E por isso a seção bíblica de Mateus 5, 21 será objeto do nosso estudo. E esse é o primeiro verso do texto, né, que nos aconselha a não matar. O evangelismo é antinomista, não é antinomista. Antinomistas são todas aquelas pessoas que não aceitam a lei, desvalorizam a lei, não respeitam. E nós podemos ver que a Bíblia nos ensina entre a lei e a graça, como nós vimos, não me lembro se foi a aula passada ou retrasada. Então, tem que haver um equilíbrio, né? É como se alguém rejeita o Velho Testamento ou o Novo, e a Bíblia é um todo só, e ali existe a lei e a graça. O que é o antinomismo? A palavra nos fornece a primeira definição constituída do grego anti, que quer dizer contra. Aqui eu me lembro do espanhol, né? O espanhol é assim: se há governo ou não há, eu sou contra. E o nomos diz respeito a tudo contrário. A lei, normas e regras e palavras, a ideia de que os cristãos não precisam obedecer à lei moral do Antigo Testamento. Defensores antinomistas dizem que a lei não teve origem em Deus. Aqui nós lembramos alguma coisa que ouvimos todo dia, que é o partido da esquerda, né?
E, nesse conceito, tudo isso deve ser rejeitado. Aos que dizem que Deus havia determinado por decreto a existência do pecado, de modo que jamais pode se evitá-lo. Por isso, não há razão para a existência da lei. Aqui, esse conceito anula a palavra, anula o projeto de Deus na pessoa do Senhor Jesus, anula a salvação, anula a nossa paz, e até a nossa própria vida. Então, isso é praticamente, para nós, indiscutível. Por fim, outros ainda defendem simplesmente que a lei é o oposto ao Evangelho. Entretanto, veremos que esse ensino viola as Escrituras e que o antinomismo é um desvio da palavra de Deus. Isso aqui é uma velha guerra que acontece em circunstâncias, recebemos notícias, comentários, ou lemos alguma coisa que quer nos tirar da atenção da palavra do Senhor. A lei e o Evangelho. Conforme visto em lição anterior, Jesus não desprezou a lei. Em Mateus 5:21, que é o primeiro verso desse contexto, vemos claramente que a expressão ouvistes o que foi dito aos antigos aponta para uma retrospectiva de um ponto da lei de Moisés. Diferentemente dos escribas e fariseus, nosso Senhor deu ênfase à autoridade da lei e revelou a real intenção de Deus presente nela. Atente para o mandamento, não matarás, que também está ali no Êxodo 20, verso 13. Enquanto os escribas e fariseus interpretam esse mandamento de maneira restrita ao ato literal de matar uma pessoa, nosso Senhor ampliou e aprofundou, demonstrando, trazendo um entendimento mais profundo para nós. Muito interessante, né? E que o homicídio tem início no coração do ser humano, a partir da ira, do ódio e da cólera. Então o sujeito fica irado, com ódio, encolerizado, ele está na antessala do homicídio. Imagine você num trânsito e um sujeito fecha o outro, aí começa uma briga e aqueles atos sem lógica, ou um acaba batendo no carro do outro. Na realidade, eles estão se irando, estão se encolerizando e estão preparando para que um espírito de morte possa fazer alguma coisa ali, porque não houve zelo, não houve discernimento, não houve sabedoria, não houve longanimidade e não houve domínio próprio. Então, quando nós estamos na rua e alguém procura fazer isso conosco, a melhor coisa que nós temos que fazer é nos afastar, mudar o nosso curso. Para o mundo, esse é um ato de covardia, mas para nós não, é um ato de sabedoria, de evitar, discernindo o que poderia acontecer e não permitindo que essas coisas, que na realidade é um laço para destruir a nossa vida. E nós também, eu me lembro de Filipenses 4:8, ali tem uma relação de tudo que é bom que deve ocupar a nossa mente, né? Então, a nossa mente deve ser ocupada com coisas boas. Por exemplo, você liga a televisão e você só ouve, desculpe o termo, você só ouve lixo, más informações, más ideias. Nós fazemos o quê? Cenas indevidas, temos que trocar o canal. Principalmente quando estamos na sala, com nossa esposa, nossos filhos, só o fato de nós trocarmos de canal, nós já estamos saindo fora
buscando um livramento e não deixando que o lixo entre na nossa cabeça. É como alguém deu o exemplo que a esposa limpou a sala, deixou tudo nos trinques, e vem alguém e bate na porta e traz uma lata de lixo e derrama no meio da nossa sala. Evidentemente, nós não vamos concordar, e aí pode surgir um monte de coisas inadequadas. Tudo isso começa com o nosso zelo. Legalismo e antinomismo. O legalismo é uma atitude que se concentra na observância e prática rigorosa das leis, como elemento determinante com uma comunidade alcançar o favor de Deus. Por outro lado, o antinomismo rejeita todo tipo de normas morais, deixando a pessoa livre para pecar. Isso faz me lembrar uma coisa que todos nós ouvimos, que se chama STJ, que não tem classificação. O que podemos fazer? Participar em oração. Assim, o legalismo foi refutado duramente pelo apóstolo Paulo, em Filipenses 3, versos 3 e 4. E o antinomismo fere de morte a vocação dos cristãos para a santidade. Como amamos todo o conselho de Deus revelado nas Sagradas Escrituras, afirmamos que os princípios morais divinos revelados na Bíblia, a palavra de Deus, são atemporais, ou seja, é válido em todo o tempo. Algumas coisas que foram escritas há mais de 2000 anos são válidas para nós hoje, o exemplo é o mesmo, a base é a mesma, o posicionamento deve ser mesmo, porque devemos buscar isso em santificação. Válidos em qualquer época e cultura. E por isso o cristão fiel à Bíblia tem cuidado tanto como o legalismo como o antinomismo. E aqui vem uma coisa chamada justiça, que tem como exemplo uma balança, onde aquelas balanças antigas que tem 2 pratos e elas têm que estar no mesmo nível, não pendendo nem para lá e nem para cá. E aqui poderíamos falar muitas coisas, até mesmo dos relacionamentos dos irmãos na igreja. Não podemos, eu não posso dizer assim, eu penso assim, e você diga, eu penso assado, mas seja assim, o assado tem que estar de acordo com a palavra de Deus, para nós termos uma saúde espiritual diante do nosso Deus, né? Diante do nosso posicionamento da nossa vida. E aqui me faz lembrar daquele verso que diz, para nós não deixarmos a ira, o sol se pôr sobre a nossa ira, mas nós não deixarmos de um dia para o outro algumas coisas serem armazenadas na nossa mente, no nosso coração. Nós temos que tirar essas coisas fora, manter o equilíbrio de relacionamento, e isso requer uma certa maturidade do cristão, entra novamente a longanimidade, o domínio próprio, para que tudo seja estabelecido e a balança fique no nível. A cólera é o primeiro ato para o homicídio. Poderíamos dizer, então, que a cólera é a semente do homicídio, o princípio do mal, a raiz que deve ser arrancada de imediato. Jesus e o 6º mandamento. Jesus não anulou o 6º mandamento do Decálogo, ou seja, dos 10 mandamentos. Contanto, sua interpretação foi mais elevada e profunda, pois revelou que a ira ou a cólera contra o irmão é um tipo de homicídio no coração. E então, eu até ouvi o Bolsonaro dizer isso, de
estavam entrevistando ele, as pessoas que matam, que deveria fazer, eles devem fazer a mesma coisa. E ele explicou que aquele que mata, ele planejou primeiro, estava no coração primeiro, foi uma armação, não foi um ato de momento, foi alguma coisa planejada para que alguém perdesse a vida. Isso me chamou a atenção quando eu estava lendo isso à tarde, que nada disso deve ocupar o nosso coração. Aí devemos voltar para Filipenses 4:8. Qualquer que aborrece seu irmão é homicida. E vós sabeis que nem homicida tem permanente nele a vida eterna. Então ele já é um sério candidato a não ter salvação, não ter vida eterna, a não ser que haja arrependimento. E é uma coisa que me chama muita atenção, nós queremos e esperamos a volta do Senhor Jesus, que pelos detalhes cotidianos, não só da palavra, mas do viver humano, está próximo. Mas, e antes disso, vai haver um avivamento. E aonde começa o avivamento? É no arrependimento. Aí eu tenho que me lembrar que há uns anos atrás eu aceitei o Senhor Jesus porque me arrependi. Mas eu não posso esquecer desse fato. Eu tenho que caminhar e analisar os meus atos para que haja arrependimento, para que de alguma forma eu não provoque a ira de alguém e vice-versa. Se eu não provocar, essa pessoa também não vai se irar. Então a paz ficará estabelecida. Não por acaso que o verbo irar no grego em Mateus 5:22 é orgizo, que significa provocar, incitar a ira. Estar zangado, estar enfurecido. A fúria e a ira de Caim levaram a cometer o primeiro homicídio contra o próprio irmão. Aqui houve fúria, ira, houve ciúmes, e houve uma posição humana do seu ego, houve tristeza, e isso não deve entrar no nosso coração. Portanto, o sexto mandamento não envolve apenas uma sanção penal, mas elementos mais profundos, como palavras, emoções, insultos e outras ações que se antecipam ao homicídio. Então aqui eu percebo que o homicídio ele não acontece de qualquer jeito. Sim, há casos de homicídios involuntários, um acidente. Eu já contei também que uma pessoa que eu não vejo há muitos anos, por acidente, ele matou a mãe dele, mas não foi algo programado, premeditado, arquitetado, onde o coração do homem foi se inflamando e irando até chegar a esse ponto. Então, é muito importante isso, essa aula é muito importante da minha vigília pessoal, da sua vigilância pessoal, né? Guardarmos o nosso coração, porque a Bíblia diz que as saídas da vida procedem do meu coração. E eu tenho que vigiar do meu coração, não sair absolutamente nada, não dar vez para isso, para a cólera, para a ira. A cólera, no contexto bíblico, tanto o salmista quanto o apóstolo Paulo escreveram que um servo de Deus pode irar-se, mas não deve pecar. Texto de Efésios 4:26. A ira não é uma emoção humana. Perdão, a ira é uma emoção humana. Por isso, na Bíblia, vemos pessoas justas se irando contra o pecado, contra os atos desumanos, contra o desrespeito à palavra de Deus. E aqui faz uma referência ao livro de Oséias. Até eu deixei aqui, eu gostaria de ler, são só 3 versículos, que era
era uma corrupção geral, generalizada. E eu creio que nós vivemos essa corrupção geral. Não é só na política, em todas as áreas da vida. E o texto diz lá em Oséias 4:1, ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. E que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar, e há arrombamentos, homicídios e homicidas. Por isso a terra está de luto. Então, lendo esse texto, nós temos a informação de que Jesus vai voltar. Eu fico imaginando como é que Deus olha isso. Ele, na realidade, ele quer que todos sejam salvos, o que a Bíblia diz. Mas a humanidade não está pronta. Até mesmo a igreja, em alguns pontos, ela não está preparada. Então, isso é muito importante. E eu creio que Jesus vai voltar quando o número de salvos estará completo, a nossa vida estará tendo um período de maior santificação. Isso é muito importante. E isso depende muito da igreja. E é um trabalho árduo, um trabalho difícil. Muitos não assumem, não querem. E como a salvação é individual, também é coletiva, mas ela começa no nosso individual. Então, a nossa vida é muito importante. Até eu ia falar com vocês na quinta-feira, eu quero falar com a Divani também, eu estou pensando em, na terça-feira, nós anunciarmos na igreja, quero que vocês orem, de a gente abrir casas, famílias para evangelismo, para atingirmos mais pessoas. Eu creio que isso vai dar um bom retorno ao nosso coração. Nós nos alegraremos, porque quando nasce uma criança numa família, há muita alegria. E falando isso em termos espirituais, eu creio que haverá novos nascimentos e nós vamos nos alegrar, nós vamos ter mais ânimos do que temos hoje. O Senhor mostra que não só peca quem comete um homicídio, mas igualmente os que nutrem a cólera, o ódio, o rancor no coração. Então, alguém pode cometer um homicídio, mas ele pode ter sido provocado de alguma forma. Então, aqui eu vejo a importância das duas partes, não só da parte que cometeu o homicídio, mas daquela que proporcionou por falta de entendimento, por falta de sabedoria. Eu repito, precisamos de discernimento em algumas horas. E como eu dei o exemplo do trânsito, sair fora daquela situação, mudar o rumo, que é o que Deus deseja, mudar a vida da humanidade, começando por nós, porque o juízo vai começar pela igreja. A vida humana tem um valor sagrado, por isso o patrão deve tratar bem o seu empregado e este, consequentemente, deve respeitar o patrão. Aí nós podíamos falar tantas coisas, patrão que não respeita o empregado, empregado que quer emprego, ele não quer serviço, ele quer ganhar, mas não quer trabalhar. Aí, assim, uma série de coisas entre patrões e empregados. O irmão não pode fazer acepção de pessoas para com o outro irmão, que por causa da cor da pele, que por causa de diferenças econômicas, pois como o apóstolo Pedro disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. A oferta no altar é a desavença.
a oferta no altar. Em Mateus 5, 23, 24, Jesus se dirige aos discípulos e faz com que cada um examine a si mesmo, pois um servo do Senhor não pode ofertar no altar com o coração cheio de ira e rancor, afinal, dizer amar a Deus. Há uma coisa interessante que eu tenho examinado durante os anos. Muitas pessoas que estão na igreja não são livres, não são curadas, não são abençoadas, porque carrega, como eu disse há pouco, um defunto no seu coração. Não conseguiu se libertar disso. E eu pergunto para mim mesmo, quem somos nós para não perdoar se a minha vida cristã começou na oferta que Deus perdoou a cada um de nós? Isso é muito importante. Eu creio que isso é básico, fundamental. Afinal, dizer amar a Deus, mas odiar o irmão, é cair na mentira. Para o judeu, ofertar era um ato sagrado e tal atitude fazia-o reconhecer a bondade de Deus para com ele. Nesse sentido, o Senhor Jesus valoriza esse ato. Entretanto, não adiantava reconhecer a bondade de Deus, mas não se reconciliar com o seu irmão. Aqui, o texto de Mateus fala de perdão, fala de oferta, né? Aí eu lembro daquele texto, aquele que dá a semente é o que semeia. Nós temos uma oferta que trazemos, seja ela material, financeira, com adoração espiritual, mas quem nos deu a semente foi o próprio Deus. Quanto mais eu conheço a palavra, eu descubro que eu nada fiz. Deus me chamou, Deus me escolheu, Deus colocou do seu Espírito e Deus está me ensinando. Isso é fundamental e nós temos que ter um coração aberto. E como eu posso amar a Deus que eu não vejo? E eu não amo meu Deus, meu irmão que eu vejo. Então, são coisas que nós temos. Eu creio que isso faz, essa lição, ela tem muito a ver com a volta do Senhor Jesus, a preparação da sua igreja, porque Jesus vai vir buscar uma igreja sem ruga e sem mácula. Tudo isso é importante. O ensinamento de nosso Senhor é claro. Não há relacionamento correto com Deus sem relacionamento verdadeiro com o irmão. Agora vemos aqui o ponto evitando as desavenças. Os versículos 25 e 26 de Mateus 5 têm relação com os versículos 23 e 24, mas uma conotação diferente os versículos 23 e 24, dizendo a respeito da adoração, diz respeito ao processo legal, ambos, porém, procuram advertir os discípulos quanto ao problema da desavença entre irmãos. Aqui eu fico imaginando como um adorador pode adorar a Deus se ele está em desavença com seu irmão. Uma coisa comum de acontecer, eu vi isso há muitos anos. Por exemplo, um casal vem para a igreja e, de alguma forma, eles brigam. Alguém começou, o marido, a esposa, chegam na igreja e a gente olha para aquele casal e vê que eles não estão bem. E, às vezes, Deus, por misericórdia, nos dá o discernimento, nós oramos pelo casal, eles conseguem participar do culto e conseguem adorar. Como eu posso adorar se eu não estiver bem no meu coração? Isso é importante. Eu me lembro uma vez, eu estava na sala pastoral junto com o pastor e veio um diácono, era um dia de ceia, ele trouxe um cálice
e um pão, e colocou na mesa do pastor. Aí o pastor falou, mas por que você está me trazendo isso aqui? Não sei, Deus mandou. Ele saiu, e depois o pastor pediu para mim sair, e aquele irmão trouxe o cálice e o pão, porque o pastor tinha brigado com a sua esposa antes de chegar na igreja. E Deus teve misericórdia, mandou aquele diácono, e eles conseguiram se acertar antes da ceia. E isso é difícil acontecer? Não. Mas nós temos que discernir, ter vigilância. Nosso Senhor, portanto, nos convida a sanar as desavenças entre nós e assim preservarmos o bom testemunho. Atendemos para a reflexiva indagação do apóstolo Paulo. Ouça algum de vós tendo algum negócio contra ir a juízo, portanto, os injustos e não perante santos? Não há entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Aqui entra novamente a comunicação, onde nós temos que ter o zelo na nossa comunicação, para que a gente não crie nenhum momento adverso, diferente da comunhão de Atos 2, 42, eles perseveravam na doutrina, no partir do pão e na oração. Havia um zelo, porque eu entendo o seguinte, quando eu comecei o Evangelho, a minha preocupação era só comigo. Eu chegava no culto, o Senhor me dá isso, me dá aquilo. Mas à medida que a gente vai crescendo, a nossa preocupação passa a ser com os irmãos. Que quando nós estamos atendendo os irmãos, Deus está nos abençoando. Se eu sair da minha casa, se você sair da sua casa para fazer uma visita e você deixar, por exemplo, seus filhos, às vezes crianças, pode ter certeza, enquanto você está cuidando da obra de Deus, Deus está cuidando da nossa casa. É um grau a alcançarmos, sim. Conclusão: como servos de Cristo que vivemos as verdades do Evangelho, não deixemos que pensamentos, palavras e ações firam o nosso próximo. Nem deixamos que as desavenças tornem-se disputas entre nós. Entre os discípulos havia disputa, quem ia sentar ao lado de Jesus, né? Isso é cotidiano do ser humano. Entre nós, em caso de desavenças e desentendimento à luz das Escrituras, deve-se reconciliar-se imediatamente, seguir em paz com todos. Hebreus 12, 14. Pois é isso que nosso Deus desejou quando escreveu: não matarás. Então, quando a lei, o Senhor Jesus disse: não matarás, hoje nós vemos que isso é muito mais extensivo do que eu penso. É um leque que se abre para nós vigiarmos e não sairmos diante do propósito de Deus. Como Jesus está próximo à sua vinda, os detalhes aí na humanidade estão aí. Essa palavra eu achei ela muito oportuna para o nosso zelo pessoal. Eu não conheço o coração do irmão, mas Deus conhece o nosso coração. Estejamos preparados. Estou me lembrando lá os últimos versos que diz, esqueci o nome do livro, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide. Todavia, eu espero no Senhor. Alguém quer acrescentar alguma coisa?
Amém, irmãos? Alguém quer sentir? Alguém tem algo mais que sentiu para somar nesse estudo? Essa também é uma palavra de reflexão. E acho interessante que essa revista começa nas bem-aventuranças, para sermos benditos e abençoados. Este é o plano de Deus. O plano de Deus é o melhor. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Estão todos vivos? Amém, irmãos? Amém. 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 Deus abençoe. Boa noite. Boa noite. Deus abençoe vocês. Estou vendo aqui a Silvia, a Donizete, a Carmen, o Gustavo, Cristiano, Pastor Vinícius, e tem mais. Está mostrando 3 pessoas, não sei se é só vocês, tem mais. Não, tem minha mãe. Tem a Dani Marlene, tem o A Gustavo. Marlene, né, apareceu agora um pouco. Cecília, Rafaela, Cristiano, Wagner. Rafaela, vai. Glória a Deus. Gustavo. E o Gustavo. Ah, o Wagner. Ô, Olha Wagner, o Wagner. olha o sorriso dele, sorriso 15 para as 3. Alguém gostaria de encerrar? Senão eu vou falar alguém. Amém, pastor? Pode encerrar. Alexa, stop. Ninguém está à vontade de encerrar? Então vamos encerrar. Obrigado, Senhor, pelos teus ensinamentos. Tu estavas no monte, ali ensinando os discípulos. Nós não tivemos, mas eu creio que o mesmo Espírito que estava lá no monte, nos discípulos, eles estavam aprendendo assim como nós estamos aqui nessa noite. Ajuda-nos, Senhor, a tornar essas coisas realidade na nossa vida. Que através do teu Santo Espírito, tu estejas produzindo isso na nossa vida. Porque tu és o Deus Criador. E a tua palavra diz que todas as coisas foram feitas por ti, e sem ti nada foi feito, inclusive esse momento, inclusive cada um de nós, as nossas vidas, nossas famílias. Nós pedimos, Senhor, ajuda-nos, e que a graça, a comunhão, a consolação do Santo Espírito seja hoje e eternamente na nossa vida, no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe vocês. Fica na paz. Amém, Até pastor. daqui a pouco. Amém. Amém. Da paz do Senhor a todos. Pai. Amém, gente. Paz. Paz.